Você já percebeu que há momentos na história em que tudo parece normal, até que de repente nada mais faz sentido. O Apocalipse não começa com fogo caindo do céu ou com sinais visíveis que todos reconhecem. Ele começa de forma silenciosa, quase imperceptível, como uma mudança no ar que poucos conseguem explicar, mas muitos já começaram a sentir. E talvez o mais inquietante não seja o que vai acontecer, mas o fato de que a maioria simplesmente não está preparada. O livro do Apocalipse não foi escrito para assustar, foi escrito para revelar. Revelar aquilo que está oculto. Revelar o que está por trás das estruturas, dos sistemas, das decisões humanas. Revelar o que acontece quando o céu decide intervir na história da Terra. Mas existe um problema que atravessa gerações. As pessoas leem essas palavras como se fossem distantes, como se pertencessem a um futuro que nunca chega. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais perigoso. Porque o Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre o processo. Um processo que já começou há muito tempo. Você vive em um mundo que parece avançado, conectado, cheio de respostas. Mas ao mesmo tempo, nunca houve tanta confusão. Tanto medo silencioso, tanta instabilidade escondida por trás de uma aparência de controle. E isso não é coincidência. O que está acontecendo não é apenas político, social ou econômico. Existe uma camada mais profunda, espiritual, invisível aos olhos comuns, mas evidente para quem começa a prestar atenção. O Apocalipse descreve uma sequência de eventos que não apenas transformam o mundo, mas expõe o coração humano. Guerras, enganos, sistemas que prometem segurança, mas conduzem ao controle. Líderes que surgem como solução, mas carregam algo que poucos conseguem discernir. E o mais impressionante é que quando essas coisas começam a acontecer, elas não parecem estranhas, elas parecem necessárias. É assim que tudo começa. Não com rejeição, mas com aceitação. Você aceita pequenas mudanças, pequenas concessões, pequenas distorções da verdade. E quando percebe, já está dentro de algo muito maior do que imaginava. O Apocalipse fala de selos sendo abertos. Cada selo não é apenas um evento isolado, é uma liberação. Como se algo estivesse sendo contido por muito tempo e pouco a pouco fosse permitido sair. E quando o primeiro selo é aberto, não há destruição imediata. A conquista, um cavalo branco, uma aparência de vitória, uma sensação de avanço. Mas nem tudo que parece vitória vem de Deus. E é exatamente aqui que a maioria se perde. Porque o perigo não começa no caos, começa naquilo que parece certo. Enquanto você continua vivendo sua rotina, trabalhando, planejando, sonhando, existe um movimento acontecendo nos bastidores da história. Algo que não depende da opinião humana. Algo que não pode ser interrompido por decisões políticas ou avanços tecnológicos. Algo que foi determinado muito antes de você nascer. E a pergunta não é se isso vai acontecer. A pergunta é, você vai perceber quando já estiver acontecendo? Porque o Apocalipse não pega as pessoas desprevenidas por falta de sinais. Ele pega porque elas escolheram ignorá-los. Conforme os selos continuam sendo abertos, o que antes parecia controlado começa a se desdobrar de forma inevitável. O segundo selo não traz mais aparência de paz, ele traz ruptura. O cavalo agora é vermelho. O que antes parecia estabilidade começa a se transformar em conflito. E não é apenas guerra entre nações, é divisão entre pessoas, dentro de casas, dentro de mentes, dentro de corações. Você começa a perceber que algo está mudando na forma como as pessoas pensam, reagem, se posicionam. O nível de tensão aumenta, mas ninguém consegue apontar exatamente a causa. É como se o mundo inteiro estivesse sendo pressionado, lentamente, até o ponto de ruptura. E então vem o terceiro selo. O cavalo preto surge carregando uma balança. Aqui, o Apocalipse não fala apenas de escassez, fala de desequilíbrio. Recursos existem, mas não são acessíveis. Há comida, mas ela se torna pesada, medida, limitada. O sistema continua funcionando, mas algo dentro dele já foi comprometido.
você começa a trabalhar mais e receber menos. Começa a perceber que aquilo que antes era simples, agora exige esforço dobrado. E mesmo assim, nunca parece suficiente. Mas o mais perigoso não é a falta, é a adaptação. Porque o ser humano tem uma capacidade assustadora de se acostumar com aquilo que nunca deveria aceitar. E enquanto tudo isso acontece, o quarto selo é aberto. O cavalo pálido aparece, e com ele algo que não pode mais ser ignorado: morte. Não apenas física, mas espiritual. Uma sensação de vazio, de desconexão, de perda de sentido. As pessoas continuam vivendo, mas algo dentro delas já não responde da mesma forma. Você olha ao redor e percebe: algo está errado. Mas já está tão dentro da realidade que parece impossível voltar atrás. O Apocalipse não mostra apenas eventos externos, ele revela uma transformação interna da humanidade. Uma mudança silenciosa no coração das pessoas. A verdade começa a perder valor. O certo e o errado se misturam. O que era inaceitável, agora é defendido. O que era claro, agora é questionado. E tudo isso acontece sem que a maioria perceba que faz parte de algo muito maior. Quando o quinto selo é aberto, a cena muda completamente. Já não estamos olhando apenas para a Terra, mas para o que está além dela. Almas clamando. Pessoas que foram fiéis, que não negociaram a verdade, que não se curvaram ao sistema. Elas não estão pedindo conforto, estão pedindo justiça. Isso revela algo profundo. Nem todos vão se adaptar, nem todos vão aceitar, mas esses pagam um preço. E então, o sexto selo. Aqui não é mais como ignorar. Os celos parecem se rasgar. A terra responde com tremores. O que era invisível começa a se tornar visível. Autoridades, poderosos, pessoas influentes, todos reagem da mesma forma: medo. Porque pela primeira vez, não há mais como controlar a narrativa. Aquilo que sempre esteve por trás de tudo começa a se manifestar. E nesse momento, não importa a posição, dinheiro ou influência, todos percebem a mesma coisa. Isso não é humano. Isso não pode ser evitado. Isso não pode ser revertido. Mas ainda assim, mesmo diante de tudo isso, a maioria não muda. E é exatamente nesse ponto que o Apocalipse se torna ainda mais inquietante, porque ele revela algo que vai além dos eventos. Ele revela a resistência do coração humano. Não por falta de evidência, mas por escolha. Porque reconhecer a verdade exige mudança, e mudança exige renúncia. E a maioria não está disposta a abrir mão do que construiu, mesmo que esteja desmoronando. É nesse cenário que surge uma das figuras mais enigmáticas de todo o Apocalipse. Não de forma assustadora no início, mas de forma estratégica, inteligente, convincente. Alguém que não aparece como destruidor, mas como solução. Enquanto o mundo está confuso, dividido, instável, surge uma proposta de ordem, de unidade, de segurança. Algo que promete resolver aquilo que ninguém mais conseguiu. E é aqui que o engano atinge o nível mais alto, porque quando o caos cresce, qualquer promessa de paz parece aceitável. Você começa a ouvir discursos que fazem sentido, ideias que parecem equilibradas, caminhos que parecem necessários. E aos poucos, aquilo que antes seria questionado passa a ser aceito, não por imposição, mas por conveniência. O Apocalipse mostra que o maior perigo não é a perseguição direta, mas a sedução. Não é o ataque frontal, mas a substituição sutil da verdade. E o mais impressionante é que ele funciona. As pessoas aderem, participam, defendem, sem perceber que estão se afastando cada vez mais daquilo que é eterno. E então surge algo que divide completamente a humanidade. Uma marca. Não apenas física, mas simbólica. Uma decisão, um posicionamento. Você aceita ou você resiste. Mas resistir tem custo, e aceitar também. A diferença é que um custo é imediato e o outro é eterno. O Apocalipse não trata isso como algo distante, ele trata como inevitável. Um ponto onde não será mais possível ficar neutro, onde não haverá mais espaço para indecisão. Você terá que escolher. E essa escolha não será baseada apenas no que você sabe,
mas no que você se tornou. Porque até esse momento, tudo já terá moldado sua percepção, seus valores, suas convicções. Você não decide no momento da pressão, você revela quem já era antes dela. E enquanto esse sistema se fortalece, algo acontece em paralelo, silenciosamente, discretamente, mas com uma força que não pode ser interrompida. Deus continua separando aqueles que realmente pertencem a Ele, não por aparência, não por palavras, mas por fidelidade. E essa separação não será visível para todos, mas será definitiva, porque o Apocalipse não é apenas sobre o fim de um sistema, é sobre a revelação de quem realmente está com Deus e quem nunca esteve. Você continua caminhando, mas agora não é mais apenas uma sensação difusa. É como se o próprio ar tivesse se tornado mais pesado, carregado de algo invisível, porém inegável. As palavras antigas começam a ecoar dentro de você com mais força do que nunca. Sinais nos céus, na terra e no coração dos homens. E então, algo muda, não fora de você, mas dentro. Porque o verdadeiro Apocalipse não começa com trombetas rasgando o céu. Ele começa quando a consciência desperta e percebe que sempre esteve cercada pelos sinais, mas escolheu ignorá-los. Você começa a lembrar. Guerras que nunca cessam, apenas mudam de nome. Nações que se levantam contra nações, não apenas com armas, mas com ideologias que corrompem lentamente o espírito. A verdade sendo relativizada, distorcida, moldada conforme a conveniência. E o mais perturbador, tudo isso se tornou normal. Mas não era para ser assim. Existe uma diferença entre viver em tempos difíceis e viver em tempos proféticos. E talvez, sem perceber, você tenha atravessado essa linha. Porque há algo ainda mais sutil acontecendo. Algo que não aparece nas manchetes, nem nos discursos. Um esfriamento, uma desconexão silenciosa. Pessoas que antes buscavam sentido, agora buscam distração. Pessoas que antes temiam a Deus, agora temem ficar offline. E nesse processo, algo sagrado está sendo perdido. Você sente isso, não sente? Uma inquietação que não pode ser explicada, um vazio que nada consegue preencher completamente, como se sua alma estivesse tentando te alertar, mas você insiste em seguir no automático. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso. O Apocalipse não é apenas sobre destruição externa, é sobre revelação interna. É quando tudo aquilo que estava escondido começa a ser exposto, não apenas no mundo, mas em você. Cada escolha, cada pensamento, cada intenção. Nada permanece oculto. E então você começa a perceber que o maior sinal não está no céu, está na transformação silenciosa das pessoas ao seu redor. O amor se tornando raro, a empatia sendo substituída por indiferença, a fé sendo tratada como fraqueza. Mas existe um detalhe que poucos entendem. Esses sinais não foram dados para causar desespero, foram dados como alerta. Um chamado. Porque enquanto muitos estão distraídos, existe um grupo que começa a despertar. Pessoas que sentem que algo está errado, mesmo sem conseguir explicar completamente. Pessoas que começam a questionar, a buscar, a se incomodar com o estado atual das coisas. E talvez você seja uma delas. Mas despertar tem um preço. Porque uma vez que você vê, não há como desver. Uma vez que você entende, não há como voltar à ignorância confortável. E é aqui que a tensão aumenta, porque o mesmo mundo que ignora os sinais, rejeita aqueles que os reconhecem. E então surge a pergunta que muda tudo. Você vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, ou vai encarar a realidade que poucos têm coragem de enfrentar? Porque o que está prestes a acontecer não vai esperar que você esteja pronto. E então, algo muda. Não de forma abrupta, mas suficiente para que os que estão atentos percebam. Uma tensão começa a crescer, como se o mundo estivesse sendo conduzido, alinhado, empurrado para um ponto inevitável. Guerras deixam de ser apenas conflitos políticos e passam a carregar um peso profético. Crises deixam de ser apenas econômicas e começam a revelar fragilidades estruturais globais. A instabilidade se torna constante. E o medo? O medo começa a se espalhar, mas não como pânico visível, como ansiedade silenciosa, como inquietação,
como aquela sensação estranha de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece funcionar. Talvez em algum momento recente, você tenha parado, olhado ao redor e pensado: tem alguma coisa errada, mas eu não sei explicar o que. Isso não é coincidência, é percepção. É o início de um despertar, porque enquanto muitos continuam distraídos, existe um grupo que começa a enxergar além da superfície. E quando você começa a enxergar, não tem como voltar atrás. Você começa a perceber padrões, conexões, sinais. E isso pode te levar a um ponto desconfortável, porque enxergar exige decisão, e decisão exige posicionamento. E o Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre separação, entre os que percebem e os que ignoram, entre os que despertam e os que permanecem dormindo. E a pergunta começa a se formar dentro de você, cada vez mais clara, cada vez mais impossível de ignorar. De que lado você realmente está, sem perceber? Você para por um instante e percebe que algo mudou de forma irreversível. Não é mais apenas sensação, é percepção. O mundo continua girando, pessoas seguem suas rotinas, mas existe uma rachadura invisível atravessando tudo. E essa rachadura separa dois tipos de pessoas: as que dormem e as que começaram a acordar. Você tenta ignorar, mas os sinais ficam mais claros. Não são apenas eventos externos, são padrões, repetições, ciclos que parecem acelerar, como se algo estivesse conduzindo tudo para um ponto específico, um momento inevitável. E no fundo você sabe, isso não é coincidência. Porque desde o início, as advertências sempre estiveram lá, escritas, ignoradas, reinterpretadas, mas nunca anuladas. O problema nunca foi falta de aviso, foi excesso de distração. E enquanto o ruído aumenta, a verdade se torna mais difícil de ouvir. Você começa a perceber como tudo foi desenhado para manter sua atenção ocupada. Sempre há algo novo, urgente, viciante, mas nada realmente essencial. E nisso, algo dentro de você foi sendo lentamente silenciado. Sua sensibilidade, sua percepção espiritual, sua capacidade de discernir. Mas agora isso está voltando, e volta com força, como um choque de realidade, como um despertar que não pode ser adiado. Porque há um detalhe que muda tudo. Quando a consciência desperta, ela começa a enxergar além da superfície, e o que você vê não é confortável, é inquietante. Porque revela o quanto o mundo se afastou daquilo que um dia foi considerado sagrado. Valores invertidos, verdades ridicularizadas, mentiras celebradas. E nesse cenário, permanecer neutro já não é uma opção. Ou você desperta por completo, ou será arrastado pela corrente. E a corrente é forte, sutil, mas implacável. Ela não força, ela seduz. Ela não quebra, ela molda. E quando você percebe, já foi transformado. Por isso, o verdadeiro conflito não está fora, está dentro. Entre continuar confortável ou encarar a verdade. Entre seguir o fluxo ou resistir. Entre permanecer cego ou abrir os olhos. E essa decisão não pode mais ser adiada, porque o tempo de ignorar acabou. E o próximo passo não será anunciado com clareza. Ele virá como todos os outros sinais. Silencioso, progressivo, inevitável. E quando acontecer, muitos ainda estarão distraídos. Mas você não poderá dizer que não percebeu, porque agora você vê, e ver muda tudo, inclusive o peso das suas escolhas, inclusive o destino que você decide seguir a partir daqui, inclusive quem você se tornará quando tudo finalmente for revelado. Porque a revelação não será apenas sobre o mundo, mas sobre você, sobre aquilo que você alimentou, aquilo que ignorou, aquilo que decidiu esconder. E quando não houver mais para onde correr, nem distrações suficientes, tudo virá à tona, sem filtros, sem desculpas, apenas verdade. E é essa verdade que define quem permanece de pé e quem desmorona diante do inevitável. Ainda há tempo, mas não há garantia, e isso torna cada segundo mais valioso do que nunca. A escolha está diante de você, clara, urgente, inadiável. E ignorá-la agora pode custar tudo depois, para sempre.
Então, sem aviso claro, a pressão aumenta, não como um estrondo repentino, mas como um peso constante que começa a se intensificar a cada momento. Você sente isso nas pequenas coisas primeiro, no cansaço inexplicável, na inquietação que não desaparece, na sensação de que algo está prestes a romper, mas ainda não rompeu. É como estar à beira de um colapso invisível. E quanto mais você observa, mais percebe que não é só você. Há algo coletivo acontecendo. Uma tensão no ar, uma ansiedade silenciosa espalhada entre pessoas que nem sabem explicar o que estão sentindo. Elas riem, trabalham, seguem suas rotinas, mas há um vazio por trás dos olhos, uma ausência, como se algo essencial tivesse sido desconectado. E talvez tenha sido, porque o que está se formando não é apenas um evento, é um alinhamento, um acúmulo de tudo que foi ignorado, negligenciado, distorcido. Cada escolha afastada da verdade, cada vez que o sagrado foi tratado como irrelevante, cada momento em que o aviso foi ouvido e descartado, nada disso desapareceu. Tudo foi acumulado. E agora, começa a cobrar seu preço. Você começa a perceber que não se trata mais de se algo vai acontecer, mas de quando. E esse quando já não parece distante. Há uma urgência crescente, como se o tempo estivesse se comprimindo. Dias parecem mais curtos, decisões parecem mais pesadas, consequências parecem mais rápidas. E isso não é acaso. É como se o próprio ritmo da realidade estivesse acelerando para um ponto de convergência. Um momento onde tudo que estava disperso será reunido, onde tudo que estava oculto será revelado, onde não haverá mais espaço para neutralidade. E é aqui que o medo começa a surgir. Não um medo superficial, mas aquele mais profundo, existencial. O medo de perceber que talvez você não esteja preparado, que talvez tenha ignorado sinais demais, que talvez tenha confiado demais na estabilidade de um mundo que sempre foi frágil. Mas o mais inquietante não é o que está fora, é o que começa a emergir dentro de você. Dúvidas, memórias, convicções que você evitou confrontar. Tudo volta à superfície, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. E resistir a isso só torna o processo mais intenso. Porque o Apocalipse, no seu nível mais profundo, não pede permissão, ele revela. E quando a revelação começa, ela não para no que é confortável. Ela atravessa tudo, expõe tudo, corrige tudo. E é nesse ponto que muitos tentam fugir, buscam distração, negam, racionalizam, qualquer coisa para não encarar o que está diante deles. Mas a verdade tem uma característica inevitável. Ela não depende da sua aceitação para existir. Ela simplesmente se impõe. E você sente isso agora com mais clareza do que nunca. Como se estivesse sendo colocado contra uma parede invisível, sem espaço para escapar, apenas para escolher. Porque no fim, tudo se resume a isso. Escolha. Mais diferente de antes. Agora a escolha carrega peso eterno. Continuar ignorando, ou finalmente despertar por completo. Porque o que está vindo não será como antes. Não será gradual. Não será suave. Será definitivo. E quando esse momento chegar, não haverá mais tempo para preparo, apenas para a resposta. E a pergunta que ecoa dentro de você, cada vez mais alta, cada vez mais impossível de ignorar, é simples, mas absolutamente decisiva. Quando tudo for revelado, você estará pronto para permanecer de pé.